Olá, sou o Major Rafael, sou aluno de doutorado do ITA e vou aqui apresentar um artigo chamado Classificação de Malware utilizando ASM2VEC. Para isso, vou seguir esse pequeno roteiro, inicialmente com uma introdução, com alguns conceitos básicos, definindo o problema de pesquisa. Em seguida, vamos falar sobre o ASM2VEC, para enfim falar sobre o experimento realizado e o resultado obtido. Sem mais demora, vamos começar com a introdução. Bom, primeiro só uma conceituação de malware. O que seria malware? Malware é um termo genérico que define qualquer código que executa alguma ação maliciosa. O que se popularmente chama de vírus de computador, na verdade as pessoas querem dizer malware. Vírus é uma espécie de malware, mas isso não vem ao caso aqui agora. E o que seria classificação de malware? Classificação de malware é a ação de eu conseguir agrupar um código malicioso de acordo com a funcionalidade que ele executa. Então eu tenho diversos tipos de malware que executam funções semelhantes. Esses grupos de malware são chamados famílias de malware. Quando eu pego um código, identifico que ele é malicioso e classifico na sua família, isso é a ação de classificação de malware. Ok, e quais seriam os problemas existentes atualmente na área de classificação de malware? Muito já foi desenvolvido em relação à classificação de malware, diversas técnicas empregadas, desde assinaturas até machine learning, deep learning, mas nós temos ainda alguns pontos a serem evoluídos. O primeiro desafio que existe é em relação à ofuscação de código. O que seria isso? À medida que eu desenvolvo um modelo que identifica e classifica um malware, o autor do código ele vai buscar esconder a ação maliciosa que ele executa. Essa ação de ocultar a ação maliciosa do malware é a ofuscação de código. Existe um outro conceito, que ainda não é uma ação deliberada do ator, mas é algo natural, que é o chamado drifting. O que seria drifting? Basicamente, na medida que os malwares evoluem, novas funcionalidades são desenvolvidas, aquele modelo que eu desenvolvi, ele vai gradualmente perdendo a capacidade de classificar o malware. Isso aí é o drifting. E por fim, nós temos os ataques adversários. O que seria isso? Basicamente começou a ser estudado, empregado na classificação de imagens. Isso aí é um ataque que um ator faz em relação ao modelo de classificação. Conforme a gente pode ver aqui na figura, existia uma figura de um panda, e aí, para ludibriar o modelo, eu vou adicionando ruído a essa figura, de forma que eu gero uma figura um pouco diferente. Eu ainda consigo, o homem consegue ainda ver que é um panda, mas o modelo passa a classificar como um gibão. Isso aí é um ataque adversário, é um ataque direcionado àquele modelo. Como eu falei, isso começou na classificação de imagens, mas isso já vem sendo estudado e empregado na classificação de malwares também. Bom, então diante desses desafios é que surge a necessidade que se desenvolva um modelo que seja robusto a esses tipos de ações. E nesse contexto, então, que a gente resolveu estudar o ASM2VEC. O que seria o ASM2VEC? Basicamente, é uma técnica que é capaz de identificar clones do tipo 4. E o que seriam clones do tipo 4? São clones que conseguem, dados dois códigos que possuem estruturas diferentes, ou seja, eles podem possuir sintáticas diferentes, mas que possuem o mesmo efeito, a mesma semântica. O ASM2VEC consegue identificar que eles são iguais. Então, se eu escrevi código ou modifiquei ele, a estrutura, mas ele executa a mesma ação que o código original, eles são clones do tipo 4 e o ASM2VEC consegue detectar. E como é que ele executa isso? Basicamente, ele pega um código assembly e gera uma representação em formato de vetor numérico. Ele faz isso com um código
E quando dois vetores são próximos, são similares, isso significa que os códigos que eles representam também são semelhantes, são similares. É assim que ele funciona, grosso modo. E no paper original tem diversos resultados muito bons. Inclusive, ele conseguiu pegar um código, ofuscar, e o Artin-Tvec foi capaz de identificar que tratava-se do mesmo código. Tudo baseado na semântica. E como é que era a arquitetura presente nesse modelo? Basicamente, existia um repositório de funções. Esse repositório com essas funções era utilizado para gerar um modelo, e esse modelo era capaz de gerar a representação numérica, né, em formato de vetor dessas funções. E uma vez que esse modelo foi aprendido, para uma função alvo, uma função target qualquer, eu uso esse modelo para calcular o vetor, né, comparo esse vetor com os vetores do repositório. Se nessa comparação a similaridade for maior ou igual a um valor limite, eu considero que essas funções são semelhantes ou que são clones. Ok, e quais experimentos que a gente realizou? Bom, a gente pegou um dataset conhecido como Big 2015, que foi um desafio de classificação de malware da Microsoft, que está disponível no site Kaggle. E esse dataset, ele, como a gente pode ver aqui nessa figura, ele era composto de 9 famílias diferentes de malware. O número de objetos, como a gente pode ver aqui, né, essas barrinhas representam o total de objetos do dataset. Não está balanceado, nós temos classes dominantes, como a 3 e a 2, e classes bem insignificantes, como a classe 5. Tá? Então, enfim, cada uma das classes é uma família e, como a gente pode ver, ela não estava balanceada. Mas foi o que a gente usou, esse dataset, inclusive é um dataset muito utilizado em problemas de classificação de malware na literatura. E para implementar o Artin-Tvec, nós pegamos, na verdade, pronto já uma apresentação no GitHub, né, que está disponível nesse endereço aí. Fizemos apenas algumas pequenas modificações para a questão de desempenho. Como o Artin-Tvec é uma técnica muito onerosa, computacionalmente, nós não tínhamos muitos recursos, a gente identificou algumas possibilidades de melhorias e implementou para agilizar os resultados. Mas basicamente a gente utilizou esse código aí do GitHub. E a arquitetura que a gente usou foi basicamente bem parecida com a do paper original, só que a gente pegou o dataset original, né, do Kaggle, e separou, a gente criou um repositório para cada classe. Então, no fim, a gente ficou com 9 repositórios, com os malwares de cada classe, e para cada repositório, a gente criou um modelo específico, né, para essa classe. Então, a gente ficou com 9 repositórios, 9 modelos, e aí, dado um código a ser testado, nós geramos a apresentação dele baseado em cada modelo, comparamos com cada vetor do repositório e a gente guardou o valor da máxima similaridade. Então a gente viu com qual ele mais parecia nesse repositório, e esse valor de similaridade passou a representar a probabilidade desse código pertencer a essa classe, a esse repositório. A gente fez isso com os 9, né? E o maior valor deles foi utilizado para o modelo classificar esse código como uma família específica. Bom, e quais foram os resultados obtidos nesse processo? Bom, aí está a matriz de confusão obtida. Cada linha representa a predição que o modelo obteve, e cada coluna representa o alvo, ou seja, o valor real do objeto. Como a gente pode observar, o modelo ficou bem enviesado em relação a rotular um objeto como classe 6 ou classe 9. E ficou basicamente entre esses dois majoritários. Inclusive, eles competiram. Se a gente reparar aqui, a sensibilidade da classe 6 acabou sendo
78% basicamente, porque o restante quase todo ficou no 9 e vice-versa. Aqui no 9 também a sensibilidade ficou em 46, porque o restante todo estava na 6. Então ele teve esse viés. A gente repara também que algumas classes receberam poucos targets, né? Poucos labels. Como a 3 teve 0.1 sensibilidade, a 4 0.5 e a 7 não teve nenhum objeto foi classificado como 7, recebeu esse rótulo. Bom, e qual foi o motivo, por que desse resultado? O primeiro suspeito foi o de balanceamento. Mas se a gente reparar, colocando até aqui de novo aquela imagem que estava no início, que mostra a divisão em relação ao número de objetos, as classes dominantes, as 3 maiores, eram a 1, a 2 e a 3. Na verdade, na ordem correta, 3, 2 e 1. Né? E se for reparar, a 3 teve 0% de rótulos, a 2 teve 8% e a 1 teve 2%. Então, não tem uma relação direta entre número de objetos e rótulos. Né? As classes dominantes foram essa aqui, que tem poucos objetos. Uma outra análise que a gente fez foi em relação ao número de funções. Porque algumas famílias como a 1, apesar de ter menos número de objetos, elas tinham muitas funções, eram malwares muito grandes, com muitas subrotinas. Então, basicamente, as maiores funções em relação ao número de funções também é 1, 2 e 3, só mudou a ordem, né? Então, também não tem uma relação entre o número de funções e esse viés que o modelo teve. Então, a gente descartou um problema de balanceamento na classificação. E aí, como uma possível causa desse viés, a gente imaginou que, possivelmente, dentro de um malware, tenham diversas funções que sejam comuns com outros malwares, que não representem exatamente a ação maliciosa daquela família. Então, vai ter uma função para abrir um arquivo, para modificar alguma coisa, que não necessariamente é a ação maliciosa. E, enfim, na nossa hipótese é que o número de funções que fazem isso seja significativamente grande em relação ao número de funções específicas, e isso gerou algum problema de classificação. Essa é uma hipótese que a gente levantou que precisa ser validada ainda. E aí, como trabalhos futuros, um primeiro trabalho futuro é exatamente a gente realizar um pré-processamento para tentar identificar funções comuns entre classes e remover dos repositórios, né, de modo que ela não vai interferir no resultado. Esse é um trabalho futuro que a gente imaginou, não conseguiu fazer a tempo porque, como eu falei, é bem oneroso o custo para realizar o cálculo do AsMTVec e não deu tempo de terminar esse cálculo. E a gente deixou como trabalhos futuros. Um outro trabalho futuro é estudar e tentar identificar um critério de classificação melhor do que utilizado. Como foi mostrado aqui, o critério que a gente usou foi a máxima similaridade. Pode ser que exista um outro critério que seja mais adequado. Pegar a média da similaridade, ou enfim, a mediana, pegar as N maiores e tirar uma média, enfim. Um possível trabalho futuro é tentar estudar e tentar identificar um critério que seja melhor para a classificação usando o AsMTVec. E aqui um último trabalho futuro que a gente identificou é porque existem trabalhos recentes que, em vez de classificar todo o código malicioso, classificam apenas trechos deles. Então, o possível trabalho futuro é aplicar o AsMTVec para, em vez de classificar todo o código malicioso, tentar identificar e classificar trechos do código, né, consoantes com esses trabalhos. E com isso chegou ao fim. Essas são as referências que eu utilizei. Eu agradeço até a atenção de todos. Obrigado.